Graça e paz, meus irmãos, e sejam bem-vindos ao podcast Palavra de Deus. Antes de a gente começar a se aprofundar no estudo que a gente vai começar aqui, vamos recapitular um pouquinho da onde a gente parou, é onde a gente vai começar. Mas antes de a gente recapitular, eu quero pedir a vocês, por favor, em nome de Jesus, ajude esse canal a crescer, se inscrever no nosso canal, compartilha para muitas pessoas, parente. Não deixe de assistir na televisão, né, pastor? Verdade. Mais uma vez a gente pedimos a todos aí que assente aí no sofá com a sua família, o esposo, a esposa, os filhos, e assiste essa série de mensagens, vale a pena. É uma riqueza de conhecimento e que todos fiquem à vontade, que todos aí já comecem a pegar o seu caderno para anotar, pega o seu caderno para anotar, pega a sua caneta para anotar, pega a sua Bíblia aí. Vai ter muita passagem bíblica que vocês venham estudar a Bíblia conosco. É isso aí. Então, por favor, ajude esse canal a crescer, a chegar para mais pessoas, a alcançar nações e multidões, porque nós estamos aqui espalhando a palavra de Deus e ela é gratuita. Ela não tem valor simbólico financeiro, mas ela tem um valor imenso, sobrenatural e espiritualmente na nossa vida. Correto, pastor? Verdade. Vamos recapitular um pouquinho, pastor, só para as pessoas que estão chegando agora. Tem pessoas que vão nos assistir agora, vai estar pegando esse vídeo agora. Se você está pegando esse estudo nesse momento, nós já temos um vídeo do nosso primeiro estudo da carta de Éfeso, tá? Então, vá lá no primeiro vídeo, acompanhe o estudo do primeiro, segundo, terceiro, até chegar nesse estudo que a gente vai passar hoje para vocês. Então vamos recapitular um pouquinho, pastor? Vamos. A gente passou, foi no Pérgamo, né? Pérgamo. E qual foi a última palavra que aquela última explicação que o senhor deu de Pérgamo? Vamos lá. Hoje nós vamos dar a sequência, né? Hoje seria o quarto braço do candelabro. Nós já explicamos, eu peço que vocês voltem os vídeos e vejam lá na primeira, lá que eu expliquei sobre o castiçal, que este castiçal, que é o candelabro ou o menorá, ele simboliza a plenitude da mensagem de Cristo à sua igreja, ou seja, uma universalização para a igreja de Cristo. No último episódio nós falamos sobre Pérgamo, uma igreja silenciosa e tolerante, e nós vamos dar sequência hoje com a quarta igreja, Tiatira. Lembrando que Éfeso, o primeiro braço, ele é desviado do primeiro amor, tá? Éfeso. O segundo braço é Esmirna, que é uma igreja perseguida, mas que ela perseguida, perseverante e vence. O terceiro é Pérgamo, que é uma igreja tolerante, silenciosa e tolerante, e hoje nós vamos ver Tiatira. Antes de a gente se aprofundar sobre Tiatira, nós temos que entender como que foi essa cidade, para a gente conhecer essa cidade primeiro, para depois a gente se aprofundar como que ela foi, os cristãos dali do Tiatira. Explica para a gente entender a cidade de Tiatira. Vamos lá. Tiatira é uma cidade da Ásia Menor, hoje está na Turquia, hoje ela é chamada de Axa. A atual Axa. Hoje é a atual Axa, ou seja, a palavra Axa significa castelo branco. Então a palavra Axa, a moderna cidade hoje, está ali, a cidade Axa, que significa Castelo Branco. Ainda no centro de Axa tem um pequeno monumento ali arqueológico, que é um pedaço da antiga Tiatira, que está ali no centro de Axa, para que os peregrinos, para que as pessoas visite a cidade de Tiatira, de Axa, e ali no centro da cidade de Axa, as pessoas podem ver ali a antiga cidade Tiatira. Tiatira, muito conhecida como a cidade de grandes templos
aos imperadores romanos também, como todas elas tinham templo ao imperador romano. E Tiatira, ela tinha muitos templos também a deuses pagãos, exemplo disso. Apolo, que é uma divindade grega, um deus grego, que é filho de Zeus. Apolo, filho do deus Zeus, juntamente com a deusa Instar, ou esta deusa Instar, que é a figura feminina que prevalecia ali em Tiatira. Então, ali em Tiatira tinha a figura feminina dos deuses, e hoje nós vamos falar muito de uma doutrina herege, que envolve muito a influência diabólica feminina, simbolizado por Jezabel. Nós vamos falar muito sobre isso. E também Tiatira era uma cidade comercial rica. Ela tinha sua fábrica têxtil de tecido roxo, ou seja, púrpura. Era fabricante da púrpura, que era a cor extraída de uma árvore que tinha em Tiatira, e ela era famosa por isso. E também pelo bronze polido. Tudo tem a ver com a mensagem que nós vamos falar. O bronze polido que tinha na cidade de Tiatira, que eles trabalhavam com bronze. Nós vamos, no decorrer da mensagem, a gente vai explicar o que tem a ver com essas culturas que tinha lá na cidade de Tiatira. Então hoje nós temos as ruínas da antiga Tiatira, pequeno, dentro da cidade de Áquisa, que é a atual. E o tema, eu trouxe aqui o caderno para poder anotar. O tema é igreja relaxada, ativa. Ela começou relaxada, depois ela ficou ativa. Então você vê que é uma igreja que ela chegou a ponto de ficar ativa, mas depois ela começou a tolerar também heresia. Ela começou a aceitar heresia. E no último episódio nós falamos muito sobre heresia. Nós vamos falar hoje de novo, uma nova heresia penetrando nas igrejas da Ásia. Só que dessa vez é uma força maior, bem mais centrada, né, do que a da de Pérgamo. Muito mais. E por ela era relaxada, ela ficou ativa, depois ela ficou tolerante. Nós vamos falar todos sobre essas passagens, por que ela ficou tolerante. Então a igreja de Tiatira é a quarta igreja que nós vamos falar de muitas heresias também hoje. Vamos recapitular aqui, gente, para as pessoas notar aí, quem tiver com seu caderno, quem tiver focado no estudo. Olha só, carta de Éfeso, o tema é igreja desviada do primeiro amor. Então aí você escreve, desviado do primeiro amor. Foi a primeira explicação. Você já anota aí. A segunda foi... A segunda é Esmirna, é uma igreja muito perseguida, perseverante e vitoriosa. A terceira... Pérgamo, silenciosa e tolerante. E a que a gente vai falar hoje é uma igreja relaxada, ativa, e depois ela se tornou tolerante. Entendi. Pegaram aí, gente? Então, o processo dessas 4 igrejas, cada um Deus advertiu. Veja bem, em todas as igrejas nós temos o Senhor Jesus falando de muitas bênçãos, de muitas promessas, o Senhor Jesus falando de muitas bem-aventuranças para o seu povo, mas também traz advertência, traz juízos, traz exortação. Então é a mensagem completa.
Na verdade, por isso é o 7 braços. O número 7 significa plenitude. Então essa mensagem é uma universalização para a igreja de Cristo, ou seja, para a igreja da época há 2000 anos atrás, mas nós podemos fazer ela fluir hoje como uma universalização. Então tem tudo a ver, inclusive essas heresias, elas têm que ser confrontadas, elas têm que ser passado no fogo das Escrituras. Essas heresias têm que se passar pelo filtro que é a palavra de Deus, porque se nós, nesse século, se nós não deixarmos de falar, se nós não falarmos o que o Senhor Jesus quer que fala, nós vamos se tornar tolerante, relaxado, morto, desviado. E não é isso que Cristo quer para a sua igreja. Então, nós vamos falar hoje da Tiatira e todo o contexto dentro do texto, ou seja, uma igreja ativa se tornou tolerante. E só uma pergunta, antes de a gente começar a se aprofundar aqui. Até hoje, esses costumes da igreja de Tiatira, até hoje essa cidade, ela tem o mesmo costume? Ou seja, por isso lá tem hoje as ruínas. Tem as ruínas, tem todo os arqueológico lá. Ou seja, hoje a moderna Axa, Castelo Branco, ela está no território turco. Sim. Todas as cartas da Ásia, todas as igrejas da Ásia estão no território turco, e 98% da Turquia, eles são da religião do Islã. Então o cristianismo puro, aquela mensagem pregada ali pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo, né, ali na Ásia. Da Ásia se propagou o evangelho para as terras da Ásia, para as outras cidades, ali de Éfeso, que era a capital da Ásia. Paulo fez muitos discípulos e ali começou a encaminhar para as outras cidades. Tiatira é o único registro que tem sobre a igreja de Tiatira, é Apocalipse. No livro de Atos não consta, mas por quê? Por que Tiatira provavelmente ela foi instituída? A igreja na época foi instituída pelo ministério do apóstolo Paulo, embora o apóstolo Paulo nem talvez ele pisou na terra de Tiatira, ou seja, na Ásia, no centro ali, foi feito discípulos, e daqueles discípulos eles ficaram em cargo de entrar nas cidades onde Paulo não foi, e uma delas é Tiatira. Então, Atos 19 fala que toda a Ásia ouviu o evangelho, toda a Ásia, todas as cidades, né? Então a propagação, o estabelecimento da igreja devido ao ministério do apóstolo Paulo e seus companheiros, e a mensagem chegou até em toda a cidade. Então, voltando à pergunta, hoje 98%, a maior parte da Turquia, eles obedecem, eles são da religião islã. Que seria o islamismo. Sim, islamismo. Fora do bíblico que a gente segue hoje. Por isso que eu falo que nós somos muito bem-aventurados. Sim. Porque hoje o Evangelho, em outra ocasião, em outro estudo bíblico sobre Atos dos Apóstolos, nós podemos falar sobre isso. Como é que o Evangelho chegou até nós da América, nós somos da América do Sul. Você vê que houve uma rejeição de Jerusalém, houve uma rejeição de Israel, até da Ásia. Você vê que hoje as cidades onde o Evangelho foi pregado, as igrejas eram fortes, hoje tornou tudo ruínas. E as atuais cidades nos dias de hoje. Tiatira, por exemplo, é Axa, ou Castelo Branco, que é a cidade atual, né? Éfeso é a atual Selçuk, Esmirna é a atual Esmir,
Pérgamo é a atual Bérgama. Então, você vê que pode ter juízos de Deus naquela terra. Hoje tudo ruínas, hoje tudo moderno, tudo aquela modernização, perderam muita visão. E isso é aquilo que nós falamos. O perigo de uma igreja perder a sua posição de igreja. Ela perde posição. Sim. Perdeu o seu castiçal. Muito cuidado. As igrejas têm que tomar esse cuidado para não perder a posição de igreja. Iniciando aí profundamente sobre o versículo, eu vou fazer só uma pergunta sobre esse versículo 18. João, anjo da igreja da Tiatira, escreve: isto diz Filho de Deus, quem tem seus olhos como chumbo de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Por que Deus ele fixa muito nessa questão que a gente acabou de ler aqui? Ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Ou seja, todas as 7 cartas, elas começam com essa expressão. Ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Éfeso. Todas as 7 têm essa primeira expressão aí, né? Ou seja, quando a mensagem é enviada ao líder, não significa que a mensagem é enviada só para o líder, né? E por ele ser o vulto principal, por ele ser aquele a quem Deus escolheu para liderar a sua igreja, mas na verdade a mensagem é enviada para a igreja. O que é uma igreja? Igreja é uma comunidade de adoradores. Igreja não é algo estrutura, igual estamos aqui. Igreja igreja não é uma estrutura. Sim. Não é uma estrutura de ferro, de cimento, de areia. Igreja vem da palavra eclesia, ou seja, uma congregação de adoradores, uma congregação que se congrega para adorar ao Rei Jesus. Então, a igreja de Tiatira é uma igreja universalização. Isto diz o Filho de Deus. Jesus vem apresentando, isto diz o Filho de Deus. Ele veio como no Evangelho de João. No Evangelho de João nós encontramos muito essa expressão, Jesus, o Filho de Deus. Ou seja, Jesus, o Filho de Deus, a palavra unigênito, único, ou seja, Jesus, ele vem apresentando como Filho de Deus, como o compassivo, como o misericordioso, como o homem Deus que entende os homens. Que ele entende os homens, mas ele vem com uma mensagem para poder salvar. Ele veio com uma mensagem para poder dar para os seres humanos a porta de entrada para Deus, que é a salvação. Então ele diz, isto é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, ou seja, que nada escapa dos seus olhos. O que é fogo? Fogo é aquilo que purifica. Né? Fogo é aquilo que purifica. Então, nada pode fugir aos olhos de Deus. E ele enxerga tudo o que está acontecendo com as 7 igrejas, inclusive com a igreja de Tiatira. Ele está enxergando tudo. Então, por isso que nós, nas nossas orações, nós temos que pedir a Deus. Nós temos que pedir a Deus, confessar a Deus, porque muitas das vezes nós achamos que Deus não está vendo as nossas falhas, nossas faltas. Nossas ações. Por isso que nós temos que orar. Por isso que nós temos que nas nossas orações julgar toda a podridão para fora e falar para Deus, porque a oração é assim. Oração é julgar as podridões nossa para Deus, porque nada está longe dos seus olhos, Ele vê tudo. Aquilo que mais de oculto está nas nossas vidas, nós temos que falar para Deus.
Por isso que ele tem os seus olhos como chama de fogo e seus pés como latão reluzente. Latão reluzente. Qual o significado dessa palavra? Muito bem. E aqui vai ter tudo a ver com aquilo que nós falamos no prefácio. Latão reluzente é mesmo que bronze polido. Sim. Bronze polido. Por quê? Tiatira, aquilo que eu falei no início, Tiatira, ela tinha caldeiraria, um grande comércio e industrialização do bronze polido. Ou seja, no latão, no original está bronze polido, aqui está latão. Sim. Aqui está latão reluzente. Latão reluzente. Mas no original está bronze polido. Sim. Por quê? Porque a cidade de Tiatira, ela comercializava o bronze polido. Então, e a grande parte da riqueza da cidade era o bronze polido. Então, quando as igrejas, tanto a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, quando Jesus, lá no prefácio, lá no versículo prefácio de cada carta, ali vem dando as características da cidade, e Jesus vem dizendo que, se você olhar todas as cartas, né, por exemplo, aqui na carta de Tiatira, por eles produzirem o bronze polido, Jesus vem dizendo assim, ó, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os seus pés como bronze polido, ou seja, ele verdadeiramente, seus pés como bronze polido. O que tinha na cidade era o bronze polido. E os pés de Jesus eram um verdadeiro bronze polido. Significa que ele tem o poder de entrar onde quer. Os pés polidos, bronze valoroso, aquilo que valorizava a cidade de Tiatira, que era o bronze polido, né? Jesus, ele tem o poder para entrar com os seus pés. Pés significa o andar, caminhada, chegar em todos os lugares. E Jesus, ele tem o poder de estar em todos os lugares. Os pés, anote isso aí, os pés semelhante a bronze polido, significa que ele tem o poder de entrar em todos os lugares. Está em todos os lugares, qualquer lugar, qualquer hora. E ele entra dentro da igreja de Tiatira, ele está vendo tudo. Quando essa palavra aí me chamou muita atenção, entra dentro da igreja. Às vezes as pessoas vão passar, entra dentro da igreja, a pessoa vai pensar que a igreja é estrutura, agora está falando que mental é estrutura, questão de construção, etc. Mas quando ele entra dentro da igreja, ele está significando pessoas, né? Pessoas. O templo de Deus é pessoas. Sim. O templo de Deus. E uma coisa interessante também, é o seguinte, que antes de começar a falar sobre as 7 cartas, lá no primeiro capítulo de Apocalipse, fala que Jesus ele está no meio das 7 igrejas. E todas as 7 igrejas tinham muitas falhas, tinha heresia, e Jesus andava no meio das 7 igrejas, mas não significa que ele aprova aquelas heresias, aquilo que as igrejas estavam cometendo. Jesus não aprovava, embora ele andava no meio das 7 igrejas, ou seja, não do cimento de areia, nem do templo físico, que é a armação. Ele anda no meio das 7 igrejas, no meio do povo. Ele está vendo toda a heresia, ele está vendo tudo o que é de bom, tudo que é certo, tudo que é errado, tudo que é heresia, ele está vendo tudo, né? Então significa o quê? Que Jesus, que o Senhor, ele não aprova. Ele está no meio da igreja, não significa que ele aprova. Aí cai no versículo 19. Que Deus ele deixa bem claro o que o Senhor está falando.
Bem claro, eu conheço as tuas obras. Ou seja, quando a Bíblia fala que ele conhece as tuas obras, que ele está, se você recuar o verso 18, fala que ele tem olhos como chama de fogo, que ele vê tudo. Eu conheço as tuas obras, que ele anda no meio das 7 igrejas e agora ele está andando no meio da igreja de Tiatira. Ele vai contemplar, no verso 19, ele vai contemplar as coisas boas da igreja de Tiatira. Porque no verso 19, a igreja de Tiatira, ela tem muitas coisas boas. Muitas coisas boas. Eu conheço as tuas obras e o teu amor. Olha bem, é o contrário da igreja de Éfeso. Lembra que a igreja de Éfeso caiu porque ela desviou do primeiro amor? A igreja de Éfeso, a primeira igreja, ela desviou do primeiro amor, ela teve uma queda. A igreja de Tiatira até tinha amor. E serviço significa o quê? Ativa. A igreja de Tiatira, ela tinha até o amor, ela tinha serviço. O que é isso, serviço? Até ela trabalhava para o Senhor. Era uma igreja ativa. Era uma igreja ativa e a tua fé. Ou seja, muitas das vezes é muito comum ter pessoas ativas dentro da igreja. Muitas das vezes tem pessoas que até ajudam a igreja, está nos cultos, até limpa a igreja, até trabalha de diácono, até trabalha na igreja. Mas veja bem, ser cristão, ser servo de Jesus é um completo, é uma plenitude, é um estado completo. Esses cristãos aqui, esses cristãos de Tiatira, eles eram uma igreja que tinha amor, era uma igreja ativa, é uma igreja que tinha fé, até paciência. Olha aí o versículo 19. Sim. Paciência. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. As últimas obras significa o quê? Que naquele momento que Jesus chama o anjo da igreja de Tiatira, ela estava mais ativa do que no princípio. Significa o quê? Que no princípio dela, ela era uma igreja relaxada. Uma igreja relaxada. Enquanto João escreveu a igreja de Tiatira, ela começou a ficar ativa. Porque a Bíblia diz aqui que as últimas obras dela são melhor do que as primeiras. Só que ainda a igreja de Tiatira não estava completa. Vou explicar de novo. Preste atenção. No versículo 2:19, diz que a igreja de Tiatira, ela tinha até um certo amor. Talvez porque a palavra amor tem vários significados. A palavra amor. O auge do amor é uma palavra chamada ágape, que é o amor a Deus. O amor a Deus, o amor de todo o coração, de toda a alma a Deus. Este amor, talvez esse amor aqui não é aquele amor ágape, é um outro tipo de amor. São pelo menos existem 5 palavras gregas que diferem o amor. Mas está tudo na mesma essência, na mesma harmonia. Então, a igreja de Tiatira, ela tinha um certo amor. Talvez não seria o ágape, mas teria um amor. Ela tinha serviço. Quantos crentes até têm serviço dentro da congregação? Quantos evangélicos têm serviço dentro da congregação? Quantas pessoas afirmam ter uma fé e ter paciência, mas ainda não está numa plena comunhão com Deus? Ainda não é um amor ágape. Ainda não é um amor ágape, ainda não há uma verdadeira coinonia.
Koinonia é uma palavra grega que quer dizer comunhão. Na bênção da Santíssima Trindade, segundo Coríntios 13:13, fala assim, ó, o amor de Deus, ou seja, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. É necessário que nós tenhamos a paternidade do Pai, é necessário que nós tenhamos a graça do Filho de Deus, a salvação do Filho de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, é uma essência, é uma harmonia da Santíssima Trindade. Então, a igreja de Tiatira, ela iniciou no estado relaxado, ela passou para o estado ativo, e vai acontecer um terceiro estado na vida da igreja. Vai acontecer um terceiro estado. Que estado é esse? Tolerante. Igual a igreja de Pérgamo. Lembra que a igreja de Pérgamo, olha aqui, a igreja de Pérgamo era silenciosa e tolerante? Por que tolerante a igreja de Pérgamo? Porque estava tolerando a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Ela tolerou a heresia, tá? A igreja de Pérgamo, ela estava tolerando heresia. Então ela era silenciosa, porque depois da morte do seu líder Antipas, ela se tornou silenciosa, tímida e tolerante. Isto é a igreja de Pérgamo, a terceira igreja. Agora a igreja de Tiatira, ela era uma igreja relaxada. Ela iniciou relaxadamente. Crente relaxado. Deixa eu falar. Relaxado. Deixa eu comentar um pouquinho sobre relaxado. Olha bem. Não devemos ser relaxados. Ou seja, morno. Nós vamos chegar depois em outras das igrejas. A igreja de Laodiceia, Jesus falou assim: tu és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, a palavra morna está muito parente da palavra relaxado. Relaxado são aqueles crentes relaxados. Ou seja, quando fala relaxado, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é tipo assim, é parado, só vai na igreja para sentar e ouvir. Na verdade não é isso, né? É muito mais do que isso. É muito mais. Relaxado, às vezes tem pessoas que frequentam até a igreja, mas é relaxado. Às vezes tem obreiros relaxados. Tem pastores relaxados. Tem pastores que é tanto relaxado que não lê mais a Bíblia. Que não ora mais no meio do povo. Cantores relaxados. Então ser um crente relaxado é muito perigoso. É perigoso ser um crente relaxado. Então, a igreja de Tiatira, ela começou relaxada, os crentes eram relaxados. Mas com o passar do tempo, a igreja de Tiatira, ela já era uma igreja mais ativa. Por que ativa? Porque Jesus falou assim, ó, as tuas atuais obras são melhores do que as primeiras. Significa que ela teve uma progressão. Sim. A primeira foi relaxada. Relaxado. Então Deus está divertindo falando, a primeira, a obra que você fez, não significou nada para mim. As primeiras obras de vocês estavam relaxadas. Relaxado demais. Ou seja, Jesus está falando para eles assim, a primeira, agora o estado atual de vocês é ativo. Vocês estão trabalhando, vocês estão tendo fé, vocês estão tendo paciência, vocês estão tendo um certo amor. Mas uns tempos atrás, eu não estava aprovando vocês estavam relaxados. Então, olha o estado da igreja de Tiatira. Primeiro, eles estavam relaxados. Agora, ativa. Ela estava ativa. Só que a igreja de Tiatira, ela vai começar a ser uma igreja tolerante. Essa parte de tolerante já vai ser verso a questão vai divertir verso 20. No verso 20,
E o que me chamou a atenção aqui, nesse verso 20, mas tem contra ti que toleraste. Aí, ó, tolerares, mente tolerância. Tolerares a Jezabel. Antes de eu explicar a questão de tolerares, quem era essa Jezabel? Então, veja bem, Jezabel era um sistema que nós podemos chamar como um sistema figurativo. Ou seja, o Senhor Jesus, ele vendo o atual estado que as igrejas estavam, inclusive a Tiatira, uma prefiguração de uma rainha, de uma mulher que existiu na época do profeta Eliseu, lá no livro de Reis, capítulo 19. Lá fala de uma história de um rei de Israel chamado Acabe. Acabe era o rei de Israel que casou com uma rainha pagã, uma rainha que nem era israelita. Jezabel era Sidônia. Jezabel era filha do rei Etibaal Sidônio. Então, para começar, já começou Israel se labutando. Israel já começou a se labutar no pecado, na lama pecaminosa. Já começou pelo rei de Israel, chamado Acabe, que foi um terrível rei de Israel, péssimo rei de Israel. Se você ler a história de Acabe, você vai ver que foi um rei muito pagão, um rei terrível, um rei que casou com uma rainha, com uma princesa chamada Jezabel. Jezabel, filha do rei Etibaal Sidônio. Ou seja, Jezabel, para você ter ideia, é um nome figurativo da pior mulher que existiu de todos os tempos. Por quê? Jezabel era uma feiticeira. Jezabel, ela era uma espírita, era uma rainha que incentivava prostituição, culto ao maior, ao dos maiores, com letra minúscula, maior, Deus com letra minúscula também, Deus ali daquela terra chamado Baal. Sim, até hoje. Baal significa Senhor, com letra minúscula. Todas as vezes que eu vou me referir a qualquer oposição a Deus, eu uso a letra minúscula. Sim. Baal, Senhor com letra minúscula. Então, Jezabel, ela trouxe para dentro de Israel a idolatria, as festas pagãs, a prostituição, tudo que se diz prostituição, ela infiltrou no meio de Israel. Prostituição física, prostituição aos deuses pagãos, prostituição envolvendo sexo ilícitos, sacrifícios de sexo a Deus Baal, a Deus a estar Afrodite, que é uma das principais deusa feminina. Então, Jezabel, ela queria aniquilar a doutrina do Deus verdadeiro em Israel. Ela queria aniquilar, ela queria tirar, ela detestava o Deus de Israel. Então, tudo que é pecado, tudo que é orgia, luxúria, tudo que é
tudo que é pecado, Jezabel, ela induziu o rei de Israel, Acabe, a introduzir no meio de Israel. Só que, porém, tinha um homem de Deus ali chamado profeta Elias, que ele não aceitava as doutrinas de Jezabel. Elias não aceitava a imposição de Jezabel, e ela perseguiu o profeta de Deus, Elias. Ela perseguiu, ela também é símbolo de perseguição aos cristãos. Então, nos dias de hoje, vamos passar para os dias de hoje. Jezabel significa toda espécie, todo aquilo que é espécie de pecado que está introduzido hoje no meio das igrejas. E Tiatira foi tolerante a esse tipo de situação. Por isso que ela traz esses 3 títulos: relaxada, ativa e tolerante. Todas as vezes que você lê um texto, você lê um contexto, você tem que tirar o tema do livro. Se você observar o versículo 18, o versículo 19 e o versículo 20, você vai ver que ela começou relaxada. Por que ela começou relaxada? Porque Jesus falou que a tua obra agora é melhor do que as primeiras. Significa que ela começou relaxada, depois ela passou a ser ativa, depois ela começou a tolerar. Então, nós temos que tomar um cuidado. Nós agora vamos levar para os nossos dias de hoje, de tolerar as doutrinas que estão aí empolheiradas no puleiro das igrejas. E hoje as igrejas estão abrindo a porta para Jezabel entrar. Jezabel, que é tudo símbolo de engano, símbolo de prostituição, símbolo de homem com homem, mulher com mulher, de tudo que é impureza, de tudo que é indecência, de tudo que é lascívia, de tudo que é o desenfreamento, de tudo que é perseguição aos servos de Deus. Hoje tem muita gente sendo perseguido dentro da igreja por pregar a verdade. Perseguido, às vezes, por líderes. Quem está por detrás? O espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel, que é o espírito de Satanás, que estava presente lá na época do profeta Elias, na época do rei Acabe e Jezabel. Aquele espírito, ele está infiltrado no meio das igrejas, inclusive a igreja de Tiatira. E Jesus, ele é taxativo. Jesus, ele está colocando a igreja da espada e dizendo para eles assim, tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza. E o que o senhor acabou de falar aí, questão que o senhor falou que engana, prostitua, não é palavra nossa e do pastor saindo de boca para fora, não. Olha só, você que está com a Bíblia aberta, é importante, né, pastor, da Bíblia, estar estudando junto com a Bíblia. A própria Bíblia, a palavra de Deus fala, engana aos meus servos, para que se prostituam e comem do sacrifício da idolatria, que o senhor acabou de falar. O engano. Deixa eu falar um pouquinho sobre o engano aqui no verso 20, veja bem. O engano, Satanás começou lá no jardim do Éden como engano. Sim. O engano. Então, o engano, o que é que nós podemos dar o nome para a doutrina do engano? A doutrina do engano é a doutrina de Balaão, doutrina dos Nicolaitas, doutrina de Jezabel. A doutrina de Balaão e a doutrina essa doutrina dos Nicolaitas estava devastando a igreja de Pérgamo, a terceira igreja.
essas doutrinas hereges estavam entrando na igreja de Pérgamo. Então, o engano, enganando os meus servos. Por quê? Porque dá para entender que a liderança da igreja de Tiatira, que já não era o apóstolo Paulo mais, porque nesse estado aqui, o apóstolo Paulo já tinha morrido. A liderança era outros líderes. Eram outros líderes. Aí que está o perigo do engano. Tem muita gente que acha que não tem nada a ver. Ah, pode entrar porque não tem nada a ver. Estão aceitando tudo. Aceitando essas festas pagãs dentro das igrejas. Aceitando objetos para aguçar a fé. Sim. Aceitando a imoralidade. Aceitando tudo aquilo que vem de Balaão, dos Nicolaitas e de Jezabel. Então, o engano aqui no verso 20, engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Ou seja, a doutrina de Jezabel, se você pegar a doutrina de Jezabel e comparar com a doutrina de Balaão, tem muita assimilação. Você vai ver que Balaão ele fez uma festa juntamente com o rei Balaque para poder seduzir os israelitas lá na terra de Moabe, que nós vimos no último episódio. Olha bem, esse versículo 20 diz que Jezabel faziam festa, colocavam sobre consagração de ídolos, inclusive Baal, que era o principal deus. E o povo vinha, e ali o Espírito Santo já saía do povo, e o povo começava a aceitar. Por quê? Nós temos que tomar muito cuidado para que o Espírito Santo não saia de nós. Nós começamos a aceitar tudo. Se eu começar a aceitar tudo, vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai sair de mim. Nós somos o templo. O templo do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então eu vejo assim, quando você deixa a casa bagunçada, automaticamente você está expulsando o Espírito Santo dentro de você. Já que nós somos o templo, e a gente deixar a casa bagunçada, desorganizada, não vai ficar bom. Correto? Certeza. Então, tipo assim, essa palavra enganar, ela é tão forte porque a gente não entende muito. Isso foi desde o princípio, pastor. Bem antes do Jardim do Éden, porque quando o diabo se rebelou contra Deus, o que ele fez? Ele enganou quem? Verdade. Ele enganou a terça. Explica às pessoas o que é a terça parte dos anjos. Terça parte dos anjos, ou seja, quanto que é? Quantidade? Imagina, a terça parte. Imagina que vamos fazer uma conta para nós entendermos. Vamos supor que coloca aí 100. A terça parte de 100 é 33. 33. Então quer dizer, de 100, 30%, a terça parte é 30%. A terça parte de 100, 33 anjos passam para o lado de Satanás. Então, veja bem, nós temos que tomar hoje, nos dias de hoje, nós temos que tomar muito cuidado com o engano. E o engano não está lá fora no meio ímpio, não. Lá já pertence ao maligno. O engano que Jesus está dizendo aqui, olha aqui bem claro no versículo 20. Meus servos. Agora deixa eu frisar outra coisa aqui também, que na doutrina de Jezabel nós temos que tomar muitos cuidados. Hoje por aí se prega que pode tudo, que as pessoas podem fazer o que quiser. Não é bem assim. Não é porque nós estamos na graça. Hoje tem muitas pessoas que falam assim, hoje nós estamos na graça, não precisa guardar a lei de Moisés. É verdade. Nós estamos na graça. Mas estar na graça não significa que eu tenho que levar uma vida de qualquer jeito. A doutrina de Jezabel, às vezes, está
na indecência, na lascívia. Deixa eu falar o que é lascívia. Hoje uma coisa que está pegando muito é a tal da lascívia. Lascívia é a transmissão carnal de uma pessoa para uma outra pessoa. Vou dar um exemplo aqui. Até mesmo nós cristãos, nós temos que tomar cuidado com as nossas vestes. Eu não prego costume, eu não sou pregador de costume, eu não prego a questão de costume. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela tem que ter doutrina. Ela tem que ter doutrina. Lá no livro de Timóteo, capítulo 2, verso 9, ali tem uma doutrina ali no livro de Timóteo, que Paulo ensina Timóteo a ensinar a igreja que Timóteo pastoreava, sobre a questão de vestimenta da mulher, da vestimenta do homem. Né? A Bíblia fala que tudo, se você ler Timóteo 2, verso 9 em diante, fala assim, as vossas vestes seja sem pudor e modéstia. Então tem que ter modéstia. Modéstia e pudor. Você sabe o que significa pudor? Sabe? Pudor, a palavra pudor, anota aí. A palavra pudor é vergonha de exibir o corpo. Sim. A palavra pudor é vergonha de exibir o corpo. E tudo tem que ser feito com modéstia. Eu não estou falando que nós temos que vestir igual anjo. Eu não estou falando que nós temos que vestir, não é a roupa, não é o traje, mas também tem que ter modéstia. Sim. Modéstia para as mulheres cristãs e para os homens cristãos. Tem doutrina. Se você abrir Timóteo 2, verso 9, você vai ver que tem doutrina. Então não pode ser de qualquer maneira. E hoje em dia, ver as igrejas, os membros de qualquer maneira dentro da igreja, as mulheres quase nuas, isso provoca o desejo imoderado da lascívia, desperta desejo de prostituição, de impureza. É a questão da Jezabel! Nós não estamos falando de Jezabel, nós não estamos falando da doutrina de Jezabel, faz parte da doutrina de Jezabel. Então, preste atenção, a doutrina de Jezabel é também a impureza, são as lascívias. Lascívia é um desejo imoderado de que um homem passa para uma mulher, de que uma mulher passa para um homem, chamado lascívia, impureza. Tudo isso Jezabel trouxe para o povo de Israel. E hoje a doutrina, as impurezas, a lascívia está dentro da igreja, porque não tem doutrina, porque a liderança tem que ensinar o povo modéstia. Vou voltar a dizer, se você abrir 1 Timóteo 2,9, você vai ver Paulo falando que a vestimenta tem que ter modéstia e pudor. Então, o versículo 20, eles estavam chegando a ponto de se prostituir espiritual e também fisicamente biológico. Antes da gente partir em diante, para o vídeo não ficar longo, para vocês entenderem sobre a questão de Jezabel, vamos ficar nesse 20 por enquanto. No próximo episódio, para vocês vier para o nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre, só um gostinho para vocês verem. Dá-lhe tempo para que se arrependimento. Arrependimento? O próximo episódio eu vou falar sobre arrependimento. Mas pode explicar um pouquinho? Inclusive arrependimento, eu acho que os 3 vídeos, as três igrejas que nós falamos, eu falei um pouquinho sobre arrependimento. Vou falar de novo no próximo. Vou falar de arrepender-vos e voltar atrás. A palavra grega metanoia, que é voltar em sentido contrário. Eu falei isso nos vídeos anteriores, vou falar de novo. Estou dando uma palhinha aqui agora. No verso 21, eu dei-lhe tempo para se arrepender-se da sua prostituição, e não se arrependeu. Ou seja, nós vamos falar disso nos vídeos posteriores. Né? Então, cuidado com a doutrina de Jezabel. Não coloca no seu coração que não tem nada a ver,
não coloca no seu coração, não coloca um tapa-olho no olho, porque a doutrina de Jezabel está no nosso meio, a doutrina de Jezabel está no meio geral. Nós temos que abrir os nossos olhos, como diz o Salmo 119, verso 105. Desvenda, Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, verso 18. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E é triste a gente ver isso, porque o costume da Jezabel, ela não está lá fora, porque lá fora, como o senhor falou, já está praticamente contaminado, né? Está dentro das igrejas, porque é o foco do inimigo, do Satanás, do diabo, para destruir. Inclusive nós vamos falar mais profundo disso também, que na verdade, se você colocar a profundo essa passagem, está falando do espírito feminino de Jezabel, está se referindo também a um espírito maligno, uma entidade chamada de pombagira. Sim. Você vê que está falando de uma entidade, nós estamos falando que a cidade de Tiatira, ela era um ponto muito grande para a divindade feminina. Inclusive a deusa Instar, a deusa Afrodite, né, que é a mesma Diana dos Efésios, ou Instar, né? Então tem tudo a ver com o espírito feminino, que tem entrado nas igrejas, prostituição, tem entrado lascívia, impureza, isso provoca idolatria, nós vamos falar também de idolatria, né? Então são uma série de coisas. A doutrina de Jezabel é uma série de coisas. Sim, são bastante coisas. Porque, para a gente fechar com chave de ouro esse estudo, que vai ter em diante o próximo episódio, Jezabel, para resumir, ela é um espírito maligno que está entrando com muita força dentro das igrejas. E ninguém está vendo. E ninguém está vendo porque pensa que a igreja não fala igreja e fala que é estrutura. Não é uma estrutura em si material, mas é uma estrutura espiritual. Então o diabo está atacando muito a igreja, ou seja, as pessoas, o físico, o espiritual, e enganando as outras pessoas. E só para a gente frisar aqui, a primeira pessoa que o diabo vai enganar vai da parte da liderança, correto? Com certeza. Vem de cima para baixo. Vem de cima para baixo. Isso é uma lógica, porque, ou seja, a liderança eclesiástica, se ela aceitar, ou seja, os espíritos malignos vão vir e vai trazer as heresias. Se a liderança começar a aceitar, o povo vai começar a aceitar. Por quê? Porque ela é o rebanho é guiado pelos seus líderes, pelos seus líderes. Então, vem de cima para baixo. Liderança, temos que tomar um cuidado, porque o espírito de Jezabel está esparramado. Nós temos que lembrar de uma coisa: nós estamos num período chamado graça, mas não significa, graça não é porta aberta de qualquer maneira. A graça, nós temos que estar na doutrina dos apóstolos e do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ordenou os seus apóstolos, o Senhor Jesus ordenou. A mensagem universal dos apóstolos é a mensagem do Espírito Santo. Então, nós estamos no período da graça, nós estamos no período da igreja, agora a plenitude da igreja, mas não é de qualquer maneira, não. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira, nós temos doutrina, nós temos que ser doutrinados. Se a sua igreja não tem doutrina, peça ao seu pastor para que haja doutrina. Doutrina da Santa Ceia, doutrina de batismo nas águas, doutrina das armaduras de Deus, dos dons do Espírito, doutrina da ressurreição, doutrina da morte ficária de Cristo, doutrina da criação, doutrina do Espírito Santo, doutrina de dons espirituais, doutrina, tudo aquilo que é doutrina. Peça à sua igreja
peça ao seu pastor para que tenha doutrina, para não cair na obra do engano. Não cair na obra, olha o versículo 20 aí, a obra do engano. Só cai na obra do engano se não tiver doutrina, se não tiver escola bíblica, não tiver doutrina, qualquer congregação, qualquer igreja, qualquer nome, qualquer igreja cai, se não tiver doutrina. Então o meu conselho agora é para que, se tiver algum pastor me ouvindo agora, que coloque doutrina na sua igreja. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Jesus não vai vir buscar uma noiva de qualquer maneira. A noiva de Cristo, ela tem que ser pura. Eu não estou falando de Mulher Maravilha e nem Super-Homem espiritual. Não estou falando. Eu nunca preguei isso. Eu prego que santidade é passar pela luta, pelo choro, pela dificuldade, é o dia a dia, são a luta do dia a dia. Eu não prego que nós somos Super-Homem espiritual nem Mulher Maravilha, mas Jesus não vai vir buscar a noiva dele de qualquer maneira. Tem que ter doutrina, tem que ter escola bíblica, tem que ter oração, tem que ter santidade. E se o diabo pôde enganar a terça parte dos anjos num lugar santo, o que ele pode fazer dentro de uma igreja que é construída em uma estrutura de imaterial? Por isso que, igual você falou muito bem, o engano, na verdade, nem foi no jardim do Éden, foi lá em cima, igual você relatou muito bem. O engano veio de Lúcifer com a terça parte, querendo ser maior do que Deus. Querendo ser maior do que Deus. Lá no celeste já começou o engano lá. Aí depois, lá na terra, lá no jardim do Éden, o engano infiltrou no coração de Adão e Eva. E desde lá do céu, desde Adão e Eva, até na volta de Jesus, vai vir um engano. Agora, nós temos que tomar muito cuidado. Eu tenho que tomar cuidado com o engano. Porque o engano, ele vem com um sapatinho de algodão. O engano vai dizer para você que não tem nada a ver. O engano vai dizer para você, não, isso é uma festa, tem que ter festa. O engano vai dizer para você, vai dizer para a mulher assim, você pode colocar uma calça apertada que não tem nada a ver. Pastor, o engano, quando Satanás enganou a terça parte dos anjos, ele não estava numa estrutura, o seu perfil não estava, como muitos dizem por aí, feio, horrendo. A gente nem tem nem imagem como o Satanás é. É só alguns escritos que a Bíblia fala, mas ela não fala a aparência mesmo de Satanás. Mas ele é. Quando ele enganou a terça parte do céu, descreve como é que ele era. Olha, na verdade, a Bíblia dá sim. A Bíblia mostra para nós quem era Satanás. Assim, mostra quem ele era. Isso, ou seja, se você ler Isaías capítulo 14, se você ler a Bíblia, Isaías 14, Ezequiel 28, ali tem tudo falando, a Bíblia fala que ele era formoso. Só que essa formosura, ele continua como um anjo. Sim. Ele nada a ver com chifre, nada a ver com capa preta, com capa vermelha, capa vermelha ou capa preta, não tem nada a ver. Isso é folclore, colocado lá nos livros para as criancinhas ver lá no colégio, que Satanás é aquela nuvem preta de chifre, capa vermelha ou capa preta, né? Ele é um anjo. Paulo fala em 1 Coríntios, ele se transfigura em anjo de luz. Transfigura, capítulo 11 de Coríntios. E que ele, lá em Isaías 14, Ezequiel 28, fala que ele era formoso. Então, o engano
o engano no versículo 20 aqui, se aquelas características que ele tem, ele continua com essas características enganando as igrejas. Ele vem transfigurado de falsos profetas. Vai vir bonito, atraente. Ele vai vir atraente. Vai encher os nossos olhos. E vai vir com um sapatinho de algodão. Ele vai vir dando uma coisa com a mão e roubando com a outra. Porque ele quer a alma. Ele quer levar para o inferno. Ele quer levar para o inferno a imagem e semelhança de Deus, que somos nós. Então a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12, deixa eu ler o capítulo 12 aqui rapidinho. Capítulo 12 de Apocalipse. Olha bem, Apocalipse capítulo 12, verso 9, está escrito assim, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Gente, eu quero pedir, por favor, anota esse versículo aí. Anota aí no seu caderno. Apocalipse 12, versículo 9. Vou ler de novo. Olha bem. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos, a terça parte, os seus anjos foram lançados com ele. Então, ele engana todo mundo. Se eu não tomar cuidado, ele vai tentar me enganar. E nossa mente é totalmente bem abaixo do que a mente dos anjos, que era pura. Para você ter ideia, O tamanho do poder do Satanás de enganar. Se ele teve a força de puxar a terça parte, 30% dos anjos com ele, quanto mais o ser humano que é corrupto, falho, o ser humano é falho, fraco, o ser humano é cheio de egocentrismo, só de pensar já perto já é. O ser humano é mortal, O ser humano é falível, o ser humano, se Satanás conseguiu puxar a terça parte, imagina você, como que Satanás ele entra fácil nas igrejas. Ele entra fácil, sabe como? Trazendo objeto para as pessoas, para aguçar a fé das pessoas, trazendo lascívia para dentro da igreja, trazendo impureza, trazendo idolatria, trazendo um mar de heresia. Está entrando um mar de heresia aí, só precisamos da Bíblia, só precisamos pregação, precisamos de doutrina, precisamos de oração, precisamos de buscar a Deus com a simplicidade, nada mais do que isso. Nada mais. Se Satanás, o espírito de Satanás, o espírito de Jezabel está infiltrado, a igreja de Tiatira é universalização. Essa mensagem, nós podemos citar que essas 7 cartas são o que há dentro das igrejas. É plenitude. Sabe o que é plenitude? Plenitude é estado completo. Jesus está vendo tudo. Jesus está vendo a doutrina de Jezabel no nosso meio. E a mensagem que Deus está trazendo para nós e para você que está nos assistindo, não deixa que o engano do Satanás, o espírito de Jezabel, entre na sua casa e na igreja. Quando a gente fala na igreja, nós estamos falando novamente em algo material, tá? É físico, espiritual. Não deixe que o espírito de Jezabel entre na sua área espiritual. Então, o próximo episódio, nós vamos dar continuidade no versículo 21 em diante. Correto? Correto. Então, peço a vocês, anotou tudo que a gente falou aqui, que o pastor passou para a gente. Peço a vocês carecidamente
que compartilhe esse vídeo para mais pessoas, porque esse estudo aqui é de suma importância para nossas vidas, tá bom? Ajuda esse vídeo a alcançar milhares de pessoas e nós estamos com um grande objetivo e meta de alcançar 1.000 inscritos, 2.000, 5.000, até Deus levar para o mundo todo. Então, nós precisamos de vocês para ajudar a esse canal, a esse podcast crescer, que a palavra tem que ser espalhada, né, pastor? Então, que Deus abençoe vocês. A última palavra fica para o pastor, para ficar à vontade. Mais uma vez, só reforçando o que o Everton está dizendo aqui, gente. Irmãos, preste bem atenção. Quero pedir que você assenta no seu sofá com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, e assiste esses vídeos detalhe por detalhe, porque nós estamos aqui de toda pureza, nós estamos aqui de todo o coração, nós estamos trazendo uma mensagem, porque eu estou estagnado, eu estou parado de ver tanta heresia, tanto esfriamento da igreja cristã, e a igreja de Cristo ainda há um remanescente. Eu vou falar disso na próxima que é um remanescente, não vou falar disso no próximo episódio. Então assenta no seu sofá, assiste essas mensagens da sua TV e passa essa mensagem adiante. E aquelas pessoas, nós estamos no primeiro vídeo com 1.400, acima de 1.400, se inscreva. Aquelas pessoas que não se inscreveram, se inscreva e pede ao seu vizinho, pede àquela pessoa que não se inscreveu para se inscrever. Por quê? Porque se você fazer isso, essa mensagem ela vai ser expandida por todo o Brasil e ela vai ser expandida pelos países afora. Mas o YouTube vai entender isso quando você visualizar e se inscrever e notificar lá com o sininho. Toda vez que nós vamos gravar uma mensagem, o sininho vai te avisar que há mensagem nova. Então eu quero agradecer de coração, agradecer a vocês de todo o coração, e antes que eu quero fazer uma oração por vocês, para não deixar a heresia, para não deixar o engano, para não deixar a doutrina de Balaão, nem a doutrina dos nicolaítas e nem a doutrina de Jezabel entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja. Eu quero fazer essa oração. Pai Santo Celestial, eu oro por essas pessoas, pelos irmãos que estão me ouvindo, Senhor, para que o Senhor traga para eles, para cada um de nós, a santificação. Não deixe a contaminação entrar sobre eles, não deixe o espírito de Jezabel, não deixe o espírito de Balaão, não deixa o espírito nicolaíta entrar no meio desta família, no meio desta igreja, no meio desta congregação, no meio deste povo, ó Deus. Senhor Jesus, eu oro para que todos sejam libertos, curados, sarados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia abençoado e até a próxima. Nos acompanhe aí, tá? Não deixe de nos acompanhar não, que isso está sendo de muita bênção para nossas vidas. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.